Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Sinto-me honrado por esta oportunidade de poder estar ministrando nesse propósito dos 12 meses que representam nosso ano de 2015. Segundo livro dos reis de Israel, capítulo de número 4, vamos ler do verso de número 8 ao verso de número 10. Segundo livro dos reis de Israel, capítulo de número 4, do verso de número 8 ao verso de número 10. Glória a Jesus. Vamos ler o texto da palavra do Senhor. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava, ali se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamo-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Você vai repetir comigo em alto e bom som, por gentileza. Uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Mais uma vez, com um pouquinho mais de potência, para ficar gravado na sua mente. A psicologia nos ensina que quando nós repetimos, nós temos uma facilidade maior de guardarmos o que falamos. Vamos lá? Uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Tá bom, vamos ficar por aqui. Eu gostaria nessa noite de compartilhar com vocês 4 sementes que essa mulher sunamita teve a inteligência, a sabedoria e a largueza de coração para semear na vida de um homem que, por sinal, era um santo homem de Deus, um homem que substituiu o ministério do profeta Elias. Deus honrou a sua petição, e eu gostaria de fazer uma conjectura dessas 4 sementes que essa mulher plantou na vida de Eliseu, e conjecturar isso com o mês de abril, que é o 4º mês, que nós estamos aqui representando a pregação do 4º mês do ano de 2015, e incentivar a você a entender as significativas dessas 4 mobílias que esta mulher semeou na vida do profeta Eliseu. Veja bem, essa mulher
ela era uma mulher rica, diferente das experiências que o Elias teve. A experiência que o Eliseu tem com essa mulher é uma experiência completamente diferente das experiências que o Elias teve. O Elias, ele tem a experiência de receber de Deus uma mensagem, e quando ele vivencia o cumprimento do que Deus havia dito para ele, ele encontra-se com uma viúva cheia de dificuldades e cheia de problemas. A situação do Eliseu aqui é completamente diferente. Essa mulher não era viúva, mas era uma mulher rica, uma mulher abençoadíssima. E essa mulher, o que ela faz? Ela começa a reparar, ela começa a observar as andanças de Eliseu. E observando o vai e vem, o vem e vai, ela chamou o seu marido e disse assim: meu bem, eu tenho observado os passos do Eliseu e cheguei a uma conclusão que o Eliseu é um santo homem de Deus. Esse homem é diferente. Eu já conheci vários profetas, vários pregadores, vários cantores, mas esse aí é diferente. E eu senti no meu coração de fazer um quarto no terraço do muro para esse homem descansar das suas jornadas. O marido concorda e diz: tudo bem, meu amor, não há problema nenhum nisso, vamos fazer o quarto. Fizeram o quarto no terraço e deixaram o quarto prontinho para o Eliseu. Só que a mulher, usando de sabedoria, ela não entrega ao profeta de Deus o quarto vazio. O que ela faz? Ela pega uma cama, ela pega uma mesa, ela pega uma cadeira e ela pega um candeeiro e ela mobília o quartinho do terraço que ela separou. E aí eu fui orar e perguntar a Deus: por que essa mulher se atentou aos detalhes das mobílias do quarto do profeta? Porque profeta era que nem cigano, era que nem nômades. Hoje estava aqui, amanhã estava ali, amanhã estava lá. Essa mulher, ela conhecia que um homem guiado por Deus, ele não pode ser incentivado a se estabelecer num lugar. Entre os 613 mandamentos do Antigo Testamento, esse era um em que as pessoas teriam que ser cautelosas, porque existia uma lei, e essa lei, ela proibia os amigos, os interesseiros,
As pessoas que gostariam de ter os homens de Deus próximos deles ou delas, incentivá-los a se estabelecer num lugar e com isso tirá-lo da direção do Senhor. Só que essa mulher, ela coloca uma cama, uma mesa, uma cadeira e o candeeiro. E aí você analisa a vida dessa mulher. Essa mulher, ela não era mãe, ela não tinha filhos. O seu marido era velho. E na cultura judaica, um casal sem filhos, na cultura judaica, um casal sem filhos, eram considerados um casal amaldiçoado, esquecido por Deus. Um casal sem filhos, eles eram discriminados. Naquela época a medicina não tinha alcance para dizer se o problema era do homem ou da mulher. Taxava-se a mulher, mas isso nada mais era do que machismos. O casal não tem filhos. E essa mulher, ela semeia no terraço do quarto de Eliseu uma cama. E eu fui estudar com muita cautela e com muito cuidado para falar dessa semente chamada cama, essa mobília que você conhece muito bem. E eu fui no Talmud, que o Talmud, ele é o livro das tradições judaicas. E eu fui estudar a significativa da cama para os judeus. Da onde veio essa ideia? O que essa mobília significa? O que há de tão importante nisso? Por que que essa mulher, ela teve a ideia de colocar uma cama dentro do quarto do terraço do Eliseu? A pronúncia cama é Ribono Shel Olam. Ribono Shel Olam. O que isso significa? Um agente multiplicador. A bênção que vence a esterilidade. Aquela mulher não teve o prazer de ser mãe, mas ela sabe, na sua cultura, nos seus costumes, que a mobília, a cama, ela representa uma semente. A mobília cama representa aquilo que ela tanto necessita e precisa, mas o tempo passou, o meu marido é velho, e não tem mais como acontecer, humanamente falando. Mas quando essa mulher, ela semeia uma cama para o terraço do profeta,
ela está dizendo assim: eu estou semeando uma cama porque eu acredito na lei da semeadura. Eu estou semeando uma cama porque eu sei que a cama, ela é uma semente que representa a saúde da estéril, a felicidade de quem ainda não é mãe. E eu vou fazer isso porque eu acredito no Deus que eu sirvo, e eu acredito no Deus que esse profeta serve. E eu vou semear aquilo que eu não tenho, mas eu acredito que o meu ato de fé, representado nessa mobília, vai trazer para o meu lar, para minha casa e para minha família aquilo que eu tanto desejo diante de Deus. Então o que ela faz? Ela coloca a cama. E essa cama, ela representa a semente germinando. Essa cama representa a segurança em Deus, o descanso no Senhor. Depois que ela coloca a cama, a mesa, a cadeira e o candeeiro, a primeira coisa que o profeta faz: Geazi, chama a mulher sunamita. Pois não, meu senhor. O profeta olha para ela e pergunta assim: o que é que você deseja? Ele está perguntando isso para uma mulher rica, uma mulher que não tinha falta de nada. E o Geazi, o moço, ele diz assim: ela não tem filhos, ela não é mãe. Aí o profeta diz assim: você, ao tempo determinado que eu disser, será mãe. Ela semeia a cama, e a primeira semente que Deus honra, das 4 que ela colocou dentro do terraço, foi a cama. Porque a cama representa o amor. A cama representa o ato multiplicador. Mas no contexto da semente, essa mulher semeou na vida de Eliseu aquilo que ela desejava colher. O que é que eu preciso fazer nesse ano de 2015? A minha semente no terraço do meu irmão, a minha semente na vida do meu próximo, ela tem que ser exatamente
aquilo que eu desejo colher da parte de Deus. Não interessa que você não tem, não importa se você não alcançou, eu preciso sentir felicidade com a vitória do meu irmão. Eu preciso sentir paz com a vitória do meu irmão. Eu preciso me alegrar quando eu ver Deus abençoando a vida do meu irmão. E Deus deseja que eu e você façamos igual o que esta mulher fez. O desejo de Deus é que nós, ao invés de semearmos uma semente ruim no terraço do nosso irmão, o terraço representa a família, o terraço representa o lar, o terraço representa o caráter, o terraço representa a moral, o terraço representa a nossa vida diária. Eu não posso ser instrumento do inimigo para a vida do meu irmão. Ah, ele pisou na bola comigo, mas eu vou semear na vida dele o que eu gostaria de colher da parte de Deus. Ah, mas o meu irmão falou contra mim. Ao invés de eu falar contra ele, eu vou falar bem dele. Ah, mas o meu irmão fez de tudo para me prejudicar. Eu vou fazer diferente. Eu vou fazer de tudo para ajudar. E sabe qual será o meu resultado? O resultado de milagre sobre a minha vida. Se eu vou combater o mal com o mal eu vou receber de Deus. Mas se eu combater o mal com o bem de Deus eu vou receber para a glória dele. Agora, ela teve coragem de semear a cama. E quando ela semeou a cama, ela semeou o milagre dela. Porque na sequência, o profeta determina aquilo que ela mais gostaria de ter. Ela recebeu um filho. Ela segurou a sua bênção em seus braços. A segunda coisa que ela semeia é uma mesa. E a mesa, ela tem uma significativa interessante. A mesa significa acertos em comunhão. Olha o que é que significa a mesa, vou repetir. Acertos em comunhão. Não é acertos em discussões. Não é acertos em bate-boca. É acertos em comunhão. Essa mulher, quando semeou a mesa, ela estava semeando uma semente diante de Deus, dizendo assim: Senhor, eu quero que todos os desacertos da minha vida se resolvam em paz. Todas as coisas mal resolvidas que ficaram lá atrás,
elas precisam se resolver. Mas não é com brigas, não é com rivalidades, não é com desacertos e nem desabores. É na paz. Azondekano shuniravasi anukuniavasi. Tresmelonconi chundo marasiana. Asmiovuracina. Eu preciso que as coisas que ficaram em aberto, as coisas que ficaram mal resolvidas, as coisas que não foram entendidas, nem acertadas, eu preciso que tudo isso se resolva na paz. Que ninguém perca a salvação por minha causa. Que ninguém se desvie por minha causa. Que nenhuma família seja destruída por minha causa. Eu não quero ser motivo, alavanca, cunha para a infelicidade de ninguém. Eu quero ser uma bênção. Eu fui chamado para ser uma bênção. E eu preciso ser uma bênção. E essa mulher teve coragem de semear uma mesa. Quando Davi diz assim: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários, de forma que eles me possam ver. O Davi está solicitando nessa música um acerto de contas com os tiranos em comunhão de mesa. Eu não quero derramamento de sangue. Eu não quero que ninguém perca a vida. Eu quero que as coisas se resolvam na paz. E eu quero profetizar nesta noite que se você tiver coragem de semear uma mesa no terraço de Deus aqui nesta noite, o meu Deus vai fazer as coisas se acertarem na paz na sua vida. Porque você não pode, essa palavra é profética e tem endereço certo. Você não pode acreditar que o tempo resolve as coisas. Porque se o tempo resolvesse as coisas, Deus seria desnecessário. O tempo não resolve nada. O tempo não resolve raízes de amargura. O tempo não cura ódio. O tempo não cura rancor. O tempo não cura nada disso. O que cura isso é o perdão. E Deus está dizendo para você: eu preciso que você coloque a mesa no meu terraço nesta noite. Não interessa se alguém vai olhar para você, balançar a cabeça e dizer: mas não falei, mas eu não disse. Não importa. O que importa é que Deus está falando com você nesta noite. O resultado quem vai te dar é o Senhor. A tua bênção quem vai te dar é o Senhor. Não é o homem, não é a mulher. É o Senhor quem vai te dar. Ela semeou a mesa. E olha o que aconteceu.
O menino estava no campo trabalhando com o pai. Foi acometido de uma dor de cabeça fortíssima, um aneurisma, talvez. Avisaram o pai disse: leva para a mãe. Levaram para a mãe, para a mulher sunamita. Ela colocou o garoto entre os seus joelhos. Sabe o que aconteceu com o menino? O menino morreu. Sabe onde ela colocou o garoto? Na cama que ela havia colocado no quarto do terraço do profeta. Ela não colocou na cama dela. Ela subiu o menino e colocou o menino na cama do profeta. A confusão chegou naquela casa. Ela disse ao profeta: eu não pedi para ti filho. O Eliseu subiu. O moço foi na frente e colocou o seu bordão. Quando ele chegou lá, ele deitou em cima do rapaz, boca com boca, olho com olho, mão com mão. Orou. Saiu de cima, o garoto só aqueceu, mas continuou morto. Aí ele ficava assim dentro da casa. Diz a Bíblia que ele andava de um lado para o outro lado. Aí ele foi, deitou de novo, fez a mesma coisa. E o menino deu 7 espirros e foi ressuscitado. Mas por quê? Porque quando eu semeio o que eu quero colher, porque quando eu semeio na vida do meu irmão, na vida do meu próximo, o que eu desejo para a minha vida, Deus me abençoa. Deus garante a minha felicidade. Porque às vezes nós nos entristecemos para ver alguém sorrir. E você acha que Deus não vê isso? O que você não pode fazer é fazer alguém chorar para você sorrir. Mas quando eu semeio na vida do meu irmão o que eu gostaria que Deus fizesse na minha vida, você vai ver o sobrenatural de Deus descer sobre a sua vida. Essa mulher recebeu o seu filho ressuscitado. O milagre da ressurreição aconteceu na cama que ela semeou, no quarto que ela semeou, diante da mesa que ela semeou. Terceiro, ela semeia a mesa, ela semeia a cama, ela semeia a mesa. Em terceiro, ela semeia a cadeira. A cadeira é uma mobília que não foi feita para você ficar muito tempo. A cadeira é um tipo de assento para poucas horas e não para muitas horas. A cadeira representa
um tempo curto de espaço na cultura judaica. A cadeira representa um espaço resumido de tempo de espera. Quando aquela mulher semeou a cadeira, a terceira mobília do quarto do terraço do profeta Eliseu, as coisas de Deus na vida daquela família começaram a acontecer. É como se Deus abreviasse o tempo, e o nascimento do filho foi uma delas. A vida inteira esperando. E o profeta, quando vai falar, ele cita o nome tempo. Dentro de um tempo determinado que o Senhor tem estabelecido, tu dará a luz. Ou seja, a semente da cadeira é a semente que Deus age no tempo, favorecendo você, quando você semeia na vida do seu irmão. Quando eu planto na vida do meu irmão o que eu gostaria de colher, Deus trabalha no tempo e faz as coisas me favorecerem dentro do tempo que eu vivo, porque o de Deus é o Kairos, o do homem é o Cronos. Então Deus, ele tem poderes de fazer na minha vida em 30 dias o que na lógica humana demoraria um ano, por exemplo. Então nós estamos liberando uma palavra profética para o 4º mês desse ano, que é o mês de abril. É isso, né, pastor? 4 meses passam muito rápido. E eu quero profetizar na sua vida que Deus vai fazer as coisas acontecerem dentro de um curto espaço de tempo para você. Sabe por quê? Porque Ele fez isso na vida desta mulher. As coisas aconteceram de uma forma em que ela não esperava. E quando Deus, Ele age no nosso tempo, é esse sentimento que nós temos. Existem áreas da nossa vida que algumas vezes chegamos a questionar: Deus, mas é tanto tempo que eu espero, há tanto tempo que eu te peço, há tanto tempo que eu estou aqui, e nada aconteceu até hoje. E às vezes aquelas áreas da sua vida que você nem se preocupa muito, acontecem dentro de um menor tempo. E aquelas que você julga maior necessidade, demoram um pouco mais para acontecer. Mas Deus sabe o que é melhor para você, para mim e para nós. Tome posse nesta noite desta bênção de Deus para a sua vida. Deus não vai mais deixar você esperando.
Mas você precisa entender que para você colher aquilo que você deseja, você tem que desejar a felicidade do seu irmão. Você tem que semear na vida do seu irmão aquilo que você gostaria que as pessoas semeassem na sua vida. Se você não gosta de chorar, você não plante lágrimas na vida de ninguém. Se você gosta de sorrir, plante sorriso na vida do seu irmão. Se você gosta de portas abertas, não feche a porta para ninguém. Abra as portas para o seu próximo, porque Deus vai te fazer colher aquilo que você tem plantado nesse terraço que Ele te colocou. Por último, estou correndo para não cansá-los. Ela semeia o candeeiro. Eu poderia falar de várias representações, mas eu vou dizer apenas 3. Essa haste do meio do candeeiro, é a haste onde eles na época embebedavam de azeite. Você está vendo essas conexões aqui? Todas elas se ligam umas nas outras pela haste central do meio. A haste central do meio é o tanque que abastece e que liga as demais hastes umas nas outras. É com base na confecção deste utensílio que tinha no tabernáculo, que o Davi canta dizendo no 46 para os filhos de Corá: Deus está no meio dela e ela não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Essa mulher, quando ela semeia o candeeiro, ela está dizendo assim: Deus, eu preciso que o Senhor seja o centro da minha vida e a conexão da comunhão entre eu e os meus irmãos. Porque humanamente não dá. Porque cada um tem um temperamento, um gênio, uma educação, uma forma de pensar. Como é que eu posso sentir comunhão com alguém que não tem comunhão comigo? Como é que eu posso sentir paz com alguém que não tem paz comigo? Como é que eu posso amar alguém que eu sei que já tentou me prejudicar? Como é que eu posso abraçar alguém? No momento do hino, irmão, você também é uma bênção para mim. O que seria da minha vida sem você? Como é que eu vou fazer isso se dentro do meu ser não dá? Então, para mim conseguir ser assim, eu tenho que plantar sementes de amor. Sementes de candeeiros. Quando ela planta essa semente, ela está dizendo: Deus, eu quero ser luz, eu quero ser lâmpada, eu quero ser cheia do teu Espírito, eu quero que a minha comunhão com os meus irmãos não seja uma comunhão mentirosa, de fachada, não seja uma coisa só porque o meu líder está mandando. Não, eu quero ser verdadeiro, eu quero ser verdadeira. Eu quero que a tua presença ilumine as minhas escuridões.
Eu não quero o Senhor em primeiro lugar na minha vida. Eu quero o Senhor no centro da minha vida. Eu quero que o Senhor participe de tudo. É por isso que nesse terraço de quarto do profeta, eu estou plantando esta quarta mobília chamada candeeiro. Eu preciso, Senhor, eu preciso ter entendimento, revelação, unção, poder e graça do Teu Espírito Santo na minha vida. Eu preciso olhar para o meu irmão e amá-lo acima de todos os defeitos que ele tem. Eu preciso olhar para a face do meu irmão e amá-lo acima de todas as imperfeições que ele tem. Porque eu preciso ir para o céu. Eu preciso morar no céu. E você sabia que Jesus preparou uma mobília e uma morada para você no céu? Ou você acha que no céu não existe morada? Ele foi. E ele foi preparar lugar. Para onde ele estiver, estejais vós também. Eu sei que é uma palavra difícil. Eu sei. Jesus nunca disse que seria mole segui-lo. Mas foi a mensagem que Deus colocou no meu coração. Eu perguntei para o pastor Moisés, tem tema? Ele disse não. Você vai pregar uma mensagem que vai servir como profecia, como orientação para o 4º mês de 2015. Se você não conseguir começar hoje, você começa em abril. Não tem problema não. É contigo e com Deus. Mas em abril, semeia a cama. Semeia a mesa. Semeia a cadeira. E semeia o candeeiro. Bom seria se você fizesse isso hoje. Deus está falando comigo aqui de perdão. Eu estou sentindo meu coração apertado. Sabe? Existem pessoas aqui nesta noite que precisam semear a mesa e acertar tudo na paz. E Deus vai honrar você. Ele vai te abençoar. Se coloque de pé, por favor. Existe uma tradição entre os rabinos
Pastor Moisés esteve em Israel, não sei se ele teve oportunidade de conhecer essa tradição que é muito conhecida em Israel. Existe uma lei entre os rabinos das sinagogas que eles não se deitam na cama sem antes orar e perdoar as pessoas que naquele dia, eles fazem isso diariamente durante a noite, no momento em que vão dormir. Existe uma oração que eles fazem, que é sagrada. Eles intercedem pelos seus perseguidores. E eles, antes de deitar, eles liberam perdão diante de Deus aquelas pessoas que tentaram prejudicar a vida deles. Porque o seu lar, o seu leito, o seu quarto é um lugar sagrado, que o inimigo faz de tudo para contaminar, usando pessoas, situações. Mas hoje Deus está falando com você, está te orientando, está te guiando, está te esclarecendo. E hoje, o desejo de Deus é que você guarde a sabedoria dessa mulher que semeou essas 4 sementes, essas 4 mobílias que simbolizam 4 sementes na vida do profeta Eliseu: cama, mesa, cadeira e candeeiro.